Fala galera, beleza? Bora bater um papo sobre o fundo CVBI, mais um fundo de papel aqui pro canal, né? Prometo para vocês que nessa semana eu vou trazer aí bastante conteúdo de fundos de tijolos. Inclusive, eu já tenho 4 fundos com as análises todas já concluídas, né? Só falta realmente gravar, tá? Então prometo que eu vou trazer para vocês. Mas hoje eu quero bater um papo sobre o CVBI, porque eu vejo muitos pontos positivos nesse fundo, tá? É um fundo que tem uma pegada um pouco mais high grade, ou seja, é um fundo mais defensivo, é aquele papel que vai fazer parte do seu portfólio, né? Vamos dizer assim, daquele grupo que vai mais se defender, que não vai ter tantos rendimentos tão altos assim, mas vai ter ali aquela consistência, aquela qualidade de crédito. A gente vai ver que ele tem vários critérios para a seleção dos seus CRIs, inclusive por segmentação, o que eu acho muito legal, né? Então ele determina aí um limite por setor dos CRIs que ele vai adquirir. Então, assim que ele atinge ali 20% em CRIs, por exemplo, de logística, ele já não aloca mais recursos neste tipo de segmento, né? Então, isso acaba trazendo uma diversificação muito legal e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Eu vou pedir para vocês aí, né, um pedido aí que eu sempre faço nos vídeos. Eu sei que é bem chato, né, gente? Puta merda, como é chato ficar pedindo like, ficar pedindo para se inscrever, mas a gente, principalmente, que tem um canal pequeno ainda, né, estamos caminhando aí para bater os 3.000 inscritos, faz muita diferença, sabe? Um like que você dá, assim, às vezes faz com que o vídeo alcance 50, 100, 200 pessoas a mais, o que já ajuda muito a gente aqui a crescer, tá? Então eu peço aí, né, inclusive, não precisa dar o like agora, espera até o final do vídeo para você ver se realmente esse conteúdo foi interessante para você, agregou conhecimento para você, e aí você deixa o seu like, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Bom, sem mais delongas, pessoal, fiz alguns destaques aqui para vocês no relatório gerencial, né? Então vamos lá. O fundo teve início lá em julho de 2019, né? Então a gente está falando de um fundo que tem quase 4 anos de negociação na bolsa, tá? Isso aqui é bem interessante. A taxa de administração total é de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, sendo 0,90% repassado ao gestor, tá? E o que chama mais atenção é a taxa de performance, que não existe, tá? Isso aqui é muito legal, é um ponto muito positivo aqui do fundo, espero que ele continue assim para sempre, né? Porque vocês sabem, né? Taxa de performance veio só para comer aí receita nossa e acabar impactando negativamente os rendimentos distribuídos. Então, esse fundo aqui é um fundo que não vai ter esse problema, tá? O que chama até um pouquinho a atenção, porque é um fundo que busca aí uma seleção mais apurada dos seus ativos, dos seus CRIs, né? E ainda assim, o fundo optou aí por não agregar, talvez esse custo adicional aí pela seleção mais qualificada dos CRIs, a taxa de performance, mas tão somente a taxa de administração, tá? Isso aqui é bem legal. Bom, aqui tem um pouquinho do resumo da estratégia do CVBI que eu já adiantei para vocês, né? O fundo mais defensivo. Então, olha só, o fundo atua no espectro de crédito amplo, investindo em CRI com baixo risco e rentabilidade atrativa. Então, a maior parte aqui do portfólio desse fundo aqui, ele vai ter um risco muito pequeno, tá, gente? Isso aqui é bem legal. E aí vem a maior virtude deste fundo aqui, na minha concepção, tá? Que é justamente o peso que ele dá para os fatores de seleção e de composição do seu portfólio. Então veja, ele destina no máximo 10% do PL por ativo, ou seja, não existe a possibilidade da gente ter uma concentração maior do que 10% em um único ativo. Isso é bem interessante, vocês sabem, isso acaba mitigando os riscos, né, diluindo os riscos, de forma que se esse ativo porventura vier apresentar algum problema, alguma inadimplência, a tendência é que o impacto seja mitigado, o impacto seja menor, já que ele tem uma representatividade menor, tá? Isso é bem legal. Ele também destina no máximo 25% do patrimônio para ativos subordinados, ou seja, a maior parte aqui, 75% do patrimônio do fundo é destinado para cotas ou mezanino ou sêniors, tá? Isso aqui é bem legal, porque traz mais uma garantia, mais uma camada de segurança, né, para o ativo e, por consequência, para o investidor. Além disso, ele também destina até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana. Então veja que ele também tem um peso aqui geográfico, né? Isso aqui é bem legal. Sendo que São Paulo é a única cidade que pode chegar a ter 100% do PL. Então veja,
A gente vai ver ali embaixo no gráfico que existe uma diversificação geográfica aqui no Brasil muito legal, tá? Os CRIs estão bem distribuídos aí nos estados do Brasil, porém ele deixa claro que existe sim a possibilidade de ter 100% em São Paulo, mas só em São Paulo, né? Isso porque a gente sabe que São Paulo é a grande locomotiva do Brasil, né? É o estado que possui o maior PIB, geração de emprego, enfim, acaba trazendo uma maior segurança do ponto de vista econômico, tá? Então isso aqui é bem interessante. E por fim, ele também tem um fator aqui de um rating mínimo para investimento, sendo que no caso esse rating seria o CR9, beleza? Bom, aqui embaixo a gente tem um pouquinho do comentário da gestão, tá? Então olha só, destaquei algumas situações. O fundo fechou o mês de março com mais de 1,1 bi alocado, o que representa 101,1% do PL. Então veja que ele tem sim uma pequena alavancagem, né? Justamente por isso está com uma alocação acima de 100%, porém uma alavancagem controlada, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela mais ali embaixo. E ele diz também que no mês todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização, ou seja, o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência. Mais uma vez, né, em tempos aí de circuito de compra, de Gramado Parks, de loteamento NG30, enfim, isso aqui acaba sendo bem legal, bem positivo, porque traz mais segurança também para os cotistas. Claro que é uma comparação injusta, né, porque essas operações que eu acabei de citar são operações mais arriscadas, voltada para fundos mais high yield, né, que procuram esse tipo de operação, e não é o caso aqui do CVBI, que volta as suas atenções, que dá mais valor para a qualidade do crédito e não exatamente para a rentabilidade que ele pode entregar, tá? Aqui a gente tem um pouquinho dos indexadores, veja que ele tem 80% em IPCA e 15% em CDI, ou seja, estamos falando de um fundo basicamente de inflação, né? A inflação sobe e esse fundo paga mais, tá? Basicamente é isso. E aqui a gente tem a taxa média dada a marcação a mercado, né? De 8,7% no caso do IPCA e de 4% no CDI, tá? Mas são taxas bem interessantes aí. Aqui a gente tem um pouquinho das informações patrimoniais e de mercado. Veja que a cota patrimonial dele é de 94,92 centavos, porém ele está sendo negociado aí a R$ 89,24, o que traz aí uma relação preço-valor patrimonial de 0,94 vezes, né? Ou seja, esse fundo aqui está com um descontinho de 6%. Bem legal, bem interessante, tá? Aqui eu destaquei também o número de cotistas, 73.845. Veja que existe sim uma base acionária bem sólida, né, e bem interessante. Aqui, pessoal, destaquei um pouquinho dos rendimentos históricos para a gente conversar. Então, veja, em 11 de abril foi anunciada a distribuição de R$ 1,05, né, por cota, o que representa um yield sobre o PL de 13,3% e um yield sobre o valor de mercado, né, lá no fechamento de março, de 14,1% ao ano. Então, é sim um yield bem interessante, porque estamos falando de um fundo que visa a qualidade do crédito, então pagando mais de 1% ao mês já passa a ser algo bem bacana, bem interessante, e o fundo ainda tem uma reserva aí de 0,25 centavos por cota. Lembra que eu comentei no vídeo do MCCI? Eu dou muito valor para fundos que fazem isso, que fazem essa reserva, que não distribuem tudo de uma vez, justamente para tentar manter uma linearidade. E veja aqui que é realmente o que acontece com esse fundo, né? Com exceção aqui desses 4 meses que eu destaquei, onde houve uma queda bem acentuada dos rendimentos pagos, isso por conta da deflação, né? Lembra que eu comentei que esse fundo aqui é um fundo de inflação? Ou seja, sempre que houver períodos aí de deflação, de inflação negativa, esse fundo vai sofrer. E foi o que aconteceu aí no final do ano passado, né? Ele caiu aí de 1,50, 1,30, R$1, né? Essa é a média dele entre R$1 e 1,30. Ele caiu para 74 centavos, chegando na mínima de 66 centavos, tá? Mas veja que logo após esse período ele voltou já com seu patamar bem interessante de 1,10, 1,5. E a tendência é que nesse primeiro semestre ele mantenha essa distribuição, tá? Entre 1,5 e 1,10. Então, esse fundo acaba sendo interessante, né? Como eu já falei, para compor a parcela de fundos defensivos do seu portfólio, aquele fundo que você vai poder contar com os rendimentos com uma previsibilidade um pouco maior do que com outros fundos aí talvez mais arriscados, mais high yield, tá? Então, como eu já disse no vídeo do MCCI, tudo depende do seu perfil de investimento. Agora, descendo um pouquinho aqui, a gente percebe que a liquidez dele também é bem ok, 1,9 milhões de média diária, né? Então é um fundo sem problemas aí de negociação, você vai conseguir comprar e vender com grande tranquilidade. O número de cotistas, né, que eu já adiantei para vocês ali de 73 mil, veja que ele está consistentemente aumentando, né? De 58 mil lá em abril de
2022 para 73 mil agora em março de 2023. Então a base dele vem crescendo aí com uma grande força. Isso aqui é bem legal, o que mostra aí que o mercado num todo está de olho nesse fundo, né? Está valorizando aí os componentes deste fundo aqui, como eu venho mostrando aqui para vocês. Aqui a gente tem um pouquinho da distribuição por segmento e é bem interessante porque vem de encontro com os critérios de seleção que a gente comentou anteriormente. Vejam que existe uma diversificação muito grande aqui nesse portfólio, né? Temos aí diversas segmentações como residencial, loteamento, logística, shopping, educacional, multipropriedade, deathcare, varejo, escritório, energia e infraestrutura. Então veja como esse fundo aqui, ele abraça várias segmentações imobiliárias, né, gente? Isso aqui é bem legal porque expõe o fundo a mercados diferentes, né? E isso tende a reduzir o risco de crédito do portfólio dele, tá? E seguindo nessa toada, ele também possui uma distribuição geográfica bem interessante. Veja que existe uma concentração, sim, no estado de São Paulo, né, com quase 52% aqui dos CRIs, mas ele também tem, em contrapartida, alocações em vários estados aqui do Brasil, né, com cerca de 7%, 8%, 7%, 5%, espalhados aí ao redor do Brasil. Então isso é bem legal também, porque traz mais um ponto de diversificação para este fundo aqui, beleza? Aqui a gente tem a distribuição por indexador, que eu já adiantei para vocês, né, CDI e IPCA, e a distribuição por LTV também. Perceba que ele tem 48% em CRIs com LTVs entre 0% e 50%, ou seja, bem seguros, né, extremamente seguros do ponto de vista de garantias. Ele tem também aí 22% em LTVs entre 51% e 65%, que também é bem interessante, né, ou seja, totalizando aí 70% em LTVs bem seguros, bem tranquilos. E aí ele tem 16% em LTVs um pouco mais arriscados e 15% em LTVs aí bem arriscados, né? Então veja que ele tem aí 70, 75% do seu PL, do seu patrimônio, dos seus ativos alocados em LTVs bem seguros. Então mais um ponto aqui que reforça a qualidade de crédito deste fundo aqui, beleza? Aqui a gente tem um DRE, talvez um dos maiores pontos negativos. Veja que ele só destaca, né, a receita do mês, a despesa do mês, ou seja, nós não temos aqui um comparativo, pelo menos aí dos últimos 3 meses, né, no mínimo. Então é algo bem ruim aqui do fundo, ponto bem negativo, não gosto disso, pego muito no pé dos fundos que tem essa característica, né? Então fica aí um recado para a gestão, né? Quem sabe no futuro eles consigam ampliar aqui esse comparativo, trazendo aí, quem sabe, os últimos 6 meses, né? Já seria bem legal, bem interessante, trazendo assim uma base comparativa mais fácil, né? Porque imagina, ter que ficar baixando aqui os últimos 6 relatórios para verificar qual foi a receita e a sua variação. Muito bizarro, né? Muito ruim. Então, como nem tudo são flores, eu não tenho aqui o intuito de só elogiar, de só criticar, eu tenho o intuito de trazer a realidade sobre a minha perspectiva. E na minha perspectiva, esse aqui é um ponto bem negativo, tá, gente? Aqui a gente tem um pouco do passivo, né, que eu comentei com vocês anteriormente, que é justamente as compromissadas que ele possui, né, as dívidas que ele possui, as alavancagens que ele possui, que estão na casa aí de 28 milhões de reais. Então veja que frente ao seu PL total, é uma alavancagem bem pequena. Claro, a gente precisa monitorar, sobretudo verificar qual o cronograma de amortização dessa alavancagem, né, dessas compromissadas, que eu particularmente não encontrei aqui no relatório, tá? Não encontrei o cronograma de amortização. Então, não sei se eu comi bola aqui, mas a princípio a gente não tem essa discriminação aqui no relatório. Então, seria algo para a gente acompanhar e solicitar também aí para a gestão, né? Então, caminhando já para o final do vídeo, pessoal, a gente tem aqui a distribuição dos ativos dele, né? Veja que ele tem 81% em CRIs, somente 5% em outros fundos, né? O que na minha concepção é bem legal, né? Tem um peso bem pequenininho de outros fundos imobiliários, vocês sabem que eu gosto disso. Aqui embaixo tem mais um ponto muito positivo, o que acaba trazendo um contraponto aqui, né? Eles têm um DRE tão ruim, mas ao mesmo tempo eles têm aqui algumas tabelas com informações tão relevantes, tão positivas, né? Poderia ser perfeito, mas sempre tem uma pequena falha, né, gente? Não tem jeito. E aqui no caso a gente tem o portfólio dele, de todos os CRIs que ele possui, separados por segmentação. Olha que legal. Então ele já separa aqui, ó, na área residencial ele tem 137 milhões de reais destes CRIs aqui embaixo. Então veja, de todos os CRIs residenciais, o que tem o maior peso é o CRI
inverte aqui com 3,3%, né? Loteamento, ele tem 139 milhões, né? Sendo que o maior peso está aqui no CRI Tocantins 2 com 4,8% do PL. Varejo, 157 milhões, tendo um peso um pouquinho maior para este CRI aqui, veja que ele está quase no limite dos 10% que o fundo estipula, né, 9,8%. Ele também tem área educacional, olha que legal, 64 milhões, com um peso maior aqui no CRI Venâncio, né, 5,5%. Ele tem também CRIs de escritório, que no caso é da própria Globo, né, olha que interessante. Veja a qualidade do crédito, né, gente? Quando eu comentei com vocês anteriormente, os devedores tendem a serem mais qualificados em fundos que prezam aí pela qualidade do crédito, né? E não é diferente nesse caso aqui. Veja que tem um peso pequenininho ainda, inclusive de 2,5%. Multipropriedade, 116 milhões, o maior peso está no CRI Salinas Premium aqui com 4,9%. Ele tem também aqui o Deathcare que eu comentei, né? No caso, o maior peso está no CRI Cortel aqui com 3,8%. Logística com 125 milhões de reais, sendo que o CRI Airport Town representa a maior parcela deste montante, com 7% do PL. Tem também infraestrutura, né, com 20 milhões alocados, que representa 1,9% do PL. Energia com 30 milhões, sendo que o maior peso está nesse CRI AXS, com 1,5%. E para finalizar, ele tem aí o segmento de shopping, com 117 milhões de reais alocados, sendo que o CRI com maior representatividade é este aqui, o GSFI, com 4,1% do PL. Então veja que o único CRI realmente que tem uma concentração bem alta aqui é esse do varejo, com 9,8%. Com exceção dele, a média aqui está na casa dos 4% ou 3%. Então isso é bem legal, como eu já falei para vocês, acaba mitigando os riscos, né, pessoal? Isso aqui é bem positivo. E para finalizar o vídeo de vez, né, a gente tem aqui os fundos que ele investe. Então, basicamente, é o MCHY com 2,6% do PL, né? O HREC com 0,9%, Game 11 com 0,8% e o MCHF com 0,7%. Então veja que é uma carteira bem tranquila, né? São poucos fundos aqui, fundos bem tranquilos também, todos fundos de papel, o que faz todo sentido, né? Afinal, a gente está falando de um fundo de papel, então não tem o que criticar nessa carteira de fundos que ele possui não, viu? Bem legalzinho, bem redondinha e com uma porcentagem bem pequena, né? Somente 5%. Gente, é isso. Eu achei que esse vídeo fosse ficar mais curto, mas tá difícil fazer vídeos com menos de 15 minutos para vocês aqui, que tem muito conteúdo, eu acabo me alongando bastante. Inclusive, eu vou pedir para vocês um favor. Comenta aí embaixo se você prefere que eu faça vídeos mais curtos, com no máximo 10 minutos, tentando aglutinar mais as informações, né? Falando menos, dando ênfase para as principais informações e não para todas as informações que muitas vezes acaba não sendo relevante. Comenta aí embaixo se você quer que eu tenha vídeos aí mais curtos ou se você gosta desse formato um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso, né? Mas que traz aí o conteúdo completo de todos os fundos, tá? Isso é muito importante, porque com o feedback de vocês eu vou conseguir adaptar o canal para quem realmente importa, que é justamente vocês que acompanham aqui, beleza? Gente, muito obrigado, valeu!